Que os livros podem mudar a vida de alguém, isso não é novidade. E hoje eu trouxe os livros que marcaram a minha vida. E é isso, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como eu disse antes, hoje a gente vai falar de livros que marcam a nossa vida, livros que podem mudar a nossa vida. Eu tenho certeza que você aí tem uma lista de livros que deixaram alguma marca em você, seja ela boa, seja ela ruim. Isso não quer dizer que o livro é excelente ou que o livro seja péssimo. Os livros, eles deixam marcas independente da qualidade, independente de como a gente absorve aquela leitura, enfim. Os livros são capazes de deixar marcas da gente. Às vezes um livro ele é tão intenso, ele é tão forte, ele é tão destruidor que você não seria nem capaz de fazer uma releitura, porque ela foi muito dolorosa pra você, foi um livro muito forte, mas isso não quer dizer que o livro é ruim, muito pelo contrário, ele te marcou de uma forma que nenhum outro seria capaz de marcar. O inverso também é verdade, não necessariamente um livro, ele precisa ser arrasador, ele precisa te destruir. Não, às vezes é um livro leve, é um livro que te fez simplesmente pensar de uma outra forma e ele conseguiu mudar a sua vida. Um exemplo muito claro disso é Fangirl. Alguém aí, olha só, um dia a gente vai falar melhor sobre Fangirl. Eu queria saber quem aí já leu Fangirl, tá? Comente aqui embaixo se você já leu. Outro dia a gente fala melhor sobre isso. Estamos programando um vídeo muito legal sobre esse livro, né, amor? E It também, mas a gente vai falar de já. Um exemplo muito claro disso, além de Fangirl, como ela já apontou aqui, é o próprio Harry Potter. Eu sei que Harry Potter ele é capaz de mudar a vida de muita gente, ele mudou a vida de muita gente, ele introduziu a literatura na vida de muita gente. Eu aposto que muitos dos críticos chatos de hoje em dia que estão por aí, hoje em dia, começaram por Harry Potter em algum momento no passado, então Harry Potter ele é uma porta de entrada. Embora eu não indique, mas eu sei que ele foi uma porta de entrada magnífica para muita gente. Então, ele não é um livro, na minha opinião, daqueles que te deixam no chão largado, chorando e acabado, ou até que te fez repensar a sua vida, nas estruturas dela, enfim. Mas ele é um livro que muda, ele é um livro que impacta. Então, isso quer dizer que os livros, eles têm esse poder, as palavras têm esse poder. E hoje eu trouxe alguns livros aqui que, de alguma forma, eles me marcaram. E para começar essa lista, nada melhor do que o livro que me introduziu na literatura. Como eu disse, né? Harry Potter introduziu muita gente, não foi o meu caso. O livro que me introduziu na literatura, o livro que basicamente mudou toda a minha vida, porque se não fosse literatura, obviamente eu não estaria aqui hoje, obviamente eu não escreveria livros, obviamente eu não estaria convivendo com a Ananda, obviamente muita coisa não aconteceria e eu vou dizer pra vocês, o livro que fez isso, o livro que foi transformador, foi esse ponto de virada, foi esse livro aqui, Nárnia, As Crônicas de Nárnia. E assim, o que falar de Nárnia? O que falar desse livro, né? Eu não me lembro exatamente a idade que eu tinha quando eu li esse livro, mas eu posso falar pra vocês, eu lia quadrinhos. A única coisa que eu lia, graças à minha mãe, muito obrigado, eu sei que a senhora tá assistindo, eu só lia Pato Donald, Zé Carioca, inclusive eu tenho aqui em casa o primeiro quadrinho que eu li na minha vida. Por incrível que pareça, eu não encontrei aqui o meu primeiro quadrinho, mas ó, só pra vocês terem uma ideia, que o tantinho de HQ que eu tenho até hoje, tem mais uma porrada guardada aqui no puff, enfim. Ler sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida, graças à minha mãe, ela pegou, sempre foi uma leitora voraz, ela me levou ali na banca do lado de casa, ali pertinho, e me deu Zé Carioca, que era o que ela mais gostava, e desde aquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Todo dia era super baratinho, acho que era R$1, alguma coisa assim, R$1,50, né, era super barato, e ela sempre levava um quadrinho novo pra mim, eu sempre lia e tal, era uma coisa que eu amava. Chegou num ponto, é claro, que isso devia continuar, que eu não podia parar por ali. Então o que aconteceu? Um dia na escola, eu tava de bobeira, eu não me lembro a ocasião. Eu sei que eu resolvi entrar na biblioteca e tinha aquele livro belíssimo, com o leão na capa e coisa e tal, e eu peguei pra ler. Eram As Crônicas de Nárnia, volume único, e depois desse dia, cara, eu não sei nem descrever. Tudo mudou. Esse livro foi capaz de fazer isso. A escrita desse livro é sensacional, a magia desse livro é incrível, e também o simbolismo, claro, porque Nárnia é todo construído em cima do simbolismo, em cima da mitologia cristã, enfim, né? E eu, nessa época, eu era religioso, eu entendia razoavelmente bem da Bíblia, coisa e tal, principalmente dos pontos que são abordados em Nárnia, e eu me lembro de querer muito discutir, falar, caramba, olha aqui, pessoal, olha esse livro, não sei o quê, e, assim como todo leitor, o início, a introdução na vida da leitura é sempre assim, você é sempre o único, não tem ninguém para conversar, então, né, fazer o que é sempre desse jeito, mas é só para dizer e dar esse crédito pra Nárnia, que se não fosse
ele, minha vida seria completamente diferente e duvido que seria tão boa. O segundo livro dessa lista, eu já falei dele, ou melhor, já falei do autor em um outro vídeo aí anterior sobre melhores livros para quem quer começar a ler. O autor, ele é simplesmente incrível em criar suspense, estamos falando de um gênero de suspense. E ó, assim como eu disse em Nárnia, eu era um cara da igreja, eu era um cara que frequentava a religião e tal, então era aquilo que eu conhecia, certo? E o que eu fiz? O que eu resolvi fazer? Novamente, andando na biblioteca da escola, não sei se vocês já perceberam, eu tenho um amor por biblioteca que não tem idade, enfim, tava andando ali na biblioteca e o que eu encontrei? Um livro com a capa vermelha. E tinha a foto da Mona Lisa na capa. E de que livro eu estou falando? Estamos falando de Código da Vinci. Esse livro aqui, o que dizer, né? Pega um rapaz ali que tem muita confiança em sua fé, acredita muito no que já foi lhe ensinado e ele, de muita boa vontade, mente aberta, ele resolve ler o Código da Vinci. Então minha vida mudou de novo, né, cara? Porque todas as estruturas do que eu acreditava foram por terra e não que o livro ele seja literal ou que ele esteja certo nos seus questionamentos, mas ele me fez questionar. O livro tem esse poder. E depois disso, eu me tornei um cético, mas o ponto nem é esse. O que importa é que os livros eles são capazes de mudar a nossa forma de enxergar o mundo e nos fazer questionar. Simples assim. Você vai ter senso crítico para saber se aquilo tá certo ou errado. E, claro, não foi Código da Vinci que me tirou da igreja, não, de forma alguma. Mas ele me fez questionar alguns pontos e isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu dependo muito desse livro. Esse livro foi transformador para mim. Não só nesse aspecto, como também no suspense. Foi um dos primeiros livros com um suspense forte desse jeito. Depois, é claro, acabei viciando em Dan Brown, li uma pancada de livros dele, acho que só falta o Fortaleza Digital. Esse é o único que eu não li, mas o resto eu adoro, é um ótimo autor. E foi a minha introdução no suspense, foi a minha introdução nesse tipo de literatura que quebra paradigmas, que muda perspectivas. E assim, é um livro excelente, eu adoro, eu gosto muito desse tipo de escrita, eu gosto dessa afronta do autor em te fazer questionar, é uma coisa que eu aplico na minha escrita e que eu sempre busco nos livros que eu leio. O terceiro livro dessa lista, ele mudou a forma que eu enxergo a escrita. Esse livro eu não li faz muito tempo, eu li recentemente, e é um livro da Nanda, ela ganhou de aniversário, acho, né? Ela ganhou de aniversário e eu, por tabela, acabei lendo. Ela nem terminou, mas eu terminei. É um livro que eu amo, que eu adoro. E esse livro é o livro mais maluco que eu já li na minha vida. E eu não estou falando de It, que It é bem maluco. Não estou falando de Cujo, não. Essas coisas são fichinha perto desse livro. Eu estou falando, meus amigos, de O Mochileiro das Galáxias. Esse livro aqui, ó, volume único também. Li a trilogia de 5. Eu li cada palavrinha desse livro e, assim, é fascinante. A forma como esse livro usa as palavras, usa as piadas, usa o humor, cara, é uma coisa que eu nunca tinha visto até então. É uma coisa que eu gosto muito e eu nunca tinha presenciado em um livro. Porque, vamos combinar, a maioria dos livros, eles são muito sérios, mesmo quando eles são mais leves, como, por exemplo, sei lá, Percy Jackson. Mesmo quando o livro é mais leve, ele tenta seguir uma estrutura lógica, ele constrói seus personagens de uma maneira tradicional. A maioria dos livros, eles seguem uma lógica que você consegue entender, você consegue acompanhar. Cara, Mochileiro das Galáxias, ele não faz isso. É um livro muito insano do começo ao fim. Ele pegou, o que o Douglas Adams fez foi pegar o gênero da ficção científica que estava muito bem estabelecido e destruir o gênero. Ele fez tudo diferente. Ele tem um humor que é tão pontual, que é tão alucinado, que eu simplesmente fiquei encantado. Na época que eu li esse livro, eu estava escrevendo um que não foi lançado ainda, mas ele já tem um pouco desse tom, já tem um pouco desse humor. E quando eu conheci o Mochileiro das Galáxias, eu simplesmente me encontrei, porque eu gosto muito desse tipo de coisa. Vou dar só um exemplo. Mochileiro das Galáxias, o cara viaja o universo e tem várias aventuras lá, mas ele é um terráqueo. Como que ele vai conversar com um alienígena? Ele simplesmente pega um peixe que fica num aquário, um peixe amarelo, ele enfia na orelha e esse peixe é um tradutor. Ele consegue, a partir do momento que ele tem esse peixe, ele conversa com qualquer raça alienígena do universo. Isso é daí pra pior, isso daí é tranquilo. Tem cada história lá dentro e são várias histórias que é simplesmente maravilhoso. A criatividade do Douglas Adams, ela simplesmente não tem limite e é muito bom você ir acompanhando e conhecendo um pouco mais desse universo. É um dos livros favoritos da minha vida, é um livro que mudou a forma de eu enxergar a literatura e foi um livro que me fez enxergar a vida também de uma maneira mais leve, porque é isso que aquele livro é. É um livro leve e que te faz simplesmente se divertir com a leitura. E isso, às vezes, é exatamente o que a gente está precisando, se divertir. E para finalizar, eu quero que você dê pause no vídeo e tente adivinhar qual autor eu trouxe aqui.
Qual que você acha que é? Eu sei qual é. Sabe? É claro que tinha que ter Stephen King e nós estamos falando de It, a Coisa. Esse livro aqui é assim, eu não vou falar muito dele, eu vou ser bem breve aqui, porque esse livro, ele merece um vídeo completo sobre ele. Porque It, a Coisa, ele é simplesmente um épico da literatura, é um épico do terror. E foi o primeiro épico que eu li na minha vida. Muita gente começou por Senhor dos Anéis, talvez? Começou por... Enfim, existem vários épicos por aí. Harry Potter. Ulisses. Enfim, muita gente começa por vários lugares. Eu comecei por It, foi não apenas o primeiro épico, o primeiro trambolho daquele tamanho, mas também foi o primeiro livro do King que eu li na minha vida. Não indico pra ninguém fazer isso, porque é loucura. É um livro muito longo, mas pra mim, ele foi a porta de entrada pra aquele que viria a ser o autor favorito da minha vida. E o que dizer de It? Cara, não tem muito o que dizer. It fala por si só. Ele foi simplesmente um divisor de águas na literatura. Ele se tornou referência do que é terror, do que é escrever terror. O King mesmo, ele diz que It é o livro mais de 15 anos dele da carreira, e não tem como discordar. É um livro repleto de personagens. A forma como ele constrói cada um deles é como se fosse... Ele é o deus daquele universo, e como ele constrói os personagens é sem palavras, não tem como descrever. A Nanda é psicóloga, e ela, em alguns momentos da leitura, ela parava e falava: cara, esse cara, ele estudou muito psicologia, porque a forma como ele constrói em cada nuance, em cada frase, em cada silêncio dos personagens, você entende, e aquilo tem peso. Ele é muito delicado, em alguns momentos ele é brutal, mas a forma como ele conta aquela história é como se fosse uma grande música, um grande concerto musical. Ele faz tudo de uma maneira incrível, e ele simplesmente entrega uma das histórias que não tem como passar batido. Esse livro, eu lembro que quando eu li, eu simplesmente enlouqueci, fiquei viciado, entreguei pra minha mãe ler. Minha mãe, ela não lê esse tipo de literatura, e ela foi lá, leu do começo ao fim e também adorou o livro. É claro que sim, porque esse é um dos trabalhos mais incríveis do King, e com certeza é o livro favorito da minha vida, é o terror favorito da minha vida, uma daquelas poucas obras que são capazes de transcender a arte, transcender o objeto livro e fazer parte de quem você é agora, depois da leitura. É o tipo de livro que eu vou carregar comigo pro resto da minha vida. E cara, acho que hoje é isso. Dessa vez o vídeo foi rápido, hein, mano? Eu sempre falo, dessa vez o vídeo foi rápido, porque é aquilo, né? Todos esses livros, como eu disse, eles foram capazes de mudar, se não a minha vida, a minha forma de enxergar as coisas. Eles me marcaram profundamente, cada um por um motivo, e assim, todos eles merecem um vídeo só pra eles. Então eu trouxe aqui só alguns livros, são indicações assim, matadoras. Se você não leu, cara, para agora, para o livro que você tá lendo aí e vai ler esses livros aqui. Ou termina, enfim, vai depois, enfim, não importa. O que importa é que esses livros, eles me marcaram tanto que eu não podia deixar isso guardado dentro de mim. Eu sou um divulgador literário aqui com esse canal, então eu tinha que falar desses livros pra vocês, mesmo que de maneira breve, mas assim, é a minha paixão. Eu preciso trazer ela pra vocês. Eu já falei pra Nanda, a Nanda nunca tinha lido It, ela começou a ler comigo, a gente ainda vai marcar uma leitura coletiva, e ó, quer fazer uma leitura coletiva de It? Comente aqui embaixo. O vídeo é esse. Talvez eu faça um vídeo especial lá no futuro sobre a leitura coletiva, mas ó, vamos esquecer o futuro. Aproveita que esse vídeo tá no ar, comenta aqui embaixo: quero uma leitura coletiva de It. Daí eu entro em contato com vocês aí, nos comentários a gente vai arranjando as coisas, e depois a gente vê certinho, tá bom? Então acho que por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, se você gostou dessas indicações, se você aumentou um pouquinho sua wishlist, se inscreva no canal e compre pelo meu link, né? Porque aí você me ajuda. Você gostou do unboxing do vídeo anterior? Se você gostou do unboxing, cara, é só comprar pelo meu link, eu ganho dinheiro e eu faço mais unboxing pra vocês. É como eu digo, todo mundo sai ganhando. Então é isso, se inscreva no canal, e por hoje é isso. Semana que vem tem mais. Tá feliz com isso? Eu tô muito feliz, então se inscreva, porque aí a gente continua, tá bom? Tem alguma coisa a dizer? Não. Um livro que mudou sua vida? Harry Potter. Tinha que ser, né, mano? Comenta aí qual é o livro que mudou, que marcou sua vida, que eu também quero ler, seja pra bom, seja pra ruim. Um livro que te marcou, seja como uma bela paisagem ou uma cicatriz. Comente aqui embaixo que eu quero saber. E até semana que vem. Tchau, tchau.